governo da China exigiu a libertação imediata de Nicolás Maduro e sua esposa Cília Flores após serem capturados e levados para os Estados Unidos em uma operação militar americana. Após serem sequestrados, né? Vamos ser sinceros aqui. Xi Jinping ainda quer que Trump garanta a segurança de Maduro e de sua esposa enquanto eles estiverem nos Estados Unidos. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira aqui no plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Então a China já está se manifestando sobre esse caso bizonho aí de sequestro internacional. Exatamente, Sofia. A China é um dos países que mais ativamente se manifestou sobre o sequestro de Maduro e da esposa na Venezuela. E, inclusive, tem aí quase uma break news hoje, tá? Porque o Trump já declarou que a Colômbia também é um país perigoso e já dá sinais de que vai ser o próximo a ser invadido. Pelo que a gente vem acompanhando o Trump, ele está causando, né, tentando causar na América Latina uma ideia de combate ao narcoterrorismo, e com isso ele está achando que ele pode invadir qualquer país. E sabe o que é o pior? Ele está invadindo mesmo, que é o que a gente acabou de ver. A gente, na semana passada, sexta-feira, a gente faz um corte falando sobre os perigos do Trump, né, na América Latina, os interesses do Trump na América Latina, e a gente agora acompanha justamente o que ele fez no sábado. Uma invasão, uma prisão irregular, uma deportação, uma extradição, perdão, e e que configura, inclusive, crime e vai de contra as leis estadunidenses. O Trump ele só poderia bombardear e sequestrar um presidente de uma outra nação com aprovação do parlamento, coisa que não aconteceu, que ele não pediu. Então, tem todo um processo aí que o Trump desrespeitou e que não vem sendo levado em consideração, tanto internamente quanto de forma externa. O Brasil também é um dos países que mais se posicionou de forma efetiva, potente contra os Estados Unidos, mas a posição da China é uma posição bem interessante. Tem uma contradição que eu vou falar no final, mas é uma posição muito interessante, muito necessária. Vou te pedir, Sofia, para trazer a matéria que fala sobre o posicionamento contundente, que foi um ultimato para os Estados Unidos sobre a libertação imediata do Maduro e da sua esposa. Por favor. Neste domingo, a China pediu a libertação imediata de Maduro e da primeira-dama Cília Flores. O governo de Xi Jinping afirmou que a operação militar norte-americana viola o direito internacional e as normas que regem a soberania dos estados. O Ministério das Relações Exteriores defendeu o diálogo e a negociação como o único caminho possível para a crise. A Coreia do Norte também condenou a ação, classificando os ataques dos Estados Unidos como uma grave violação da soberania nacional da Venezuela. A Rússia já havia rechaçado o ataque e também reagiu com dureza. Moscou classificou a ação como um ato de agressão armada e considerou insustentável qualquer tentativa de justificar a ofensiva norte-americana. O governo russo declarou solidariedade ao povo venezuelano e defendeu que a América Latina permaneça como uma zona de paz. No Vaticano, o Papa Leão XIV, que é norte-americano, disse acompanhar a situação com profunda preocupação. Ele afirmou que o bem-estar do povo venezuelano deve prevalecer. O Papa fez um apelo pelo fim da violência e pelo compromisso com os caminhos da justiça e paz e defendeu a soberania da Venezuela. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou neste domingo que Israel apoia uma forte ação dos Estados Unidos na Venezuela para restaurar a liberdade e a justiça. Os 27 países da União Europeia demoraram a apresentar uma resposta conjunta. A aliança histórica com os Estados Unidos tornou cada manifestação ainda mais cuidadosa. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, manifestou solidariedade ao povo venezuelano e reforçou que qualquer solução deve respeitar o direito internacional e a Carta da ONU. Já o presidente da França, Emmanuel Macron, endureceu o tom. Disse que o povo venezuelano está livre da ditadura de Nicolás Maduro.
Macron classificou o ditador como responsável por graves violações às liberdades fundamentais e defendeu que a transição no país seja pacífica, democrática e respeite a vontade popular. No Reino Unido, Vai tomar no cu. Isso, Sofia. Obrigada, só porque eu ia dizer, gente, não tem nem como pensar numa transição pacífica quando não existiu uma quebra de governo pacífico. Isso foi sequestro, isso é um crime. Então, assim, o que é que eles estão esperando, né? Sobre a Europa, eu acho que tem um ponto aí muito importante que a União Europeia também compreende que o Trump ele é ameaçador para qualquer país. Então, por mais que não tenha sido de forma dura a resposta, foi uma forma muito diplomática, mas existiu ali uma prévia de não vamos concordar que a soberania de alguns países sejam ameaçados. Certamente não os países da América Latina, mas alguns outros países. Até porque, vale lembrar que o Trump ele também quer tomar a Groenlândia. Então, é importante que a União Europeia comece, sim, a endurecer os conflitos ali, que mediar esses conflitos, impedindo que o Trump ele avance com seu plano no mundo inteiro. E, Sofia, tem muita gente falando sobre a prisão do Maduro e o Trump invadindo a Venezuela para roubar petróleo, que, sim, é o ponto central. A invasão da Venezuela é para roubar petróleo. Os navios já estão em O direção aos próprio Estados Trump Unidos, isso já admitiu começou. isso. Exatamente. Só que a gente tem uma outra coisa, a gente também, muita gente esquece que a economia estadunidense está quebrada. Os Estados Unidos está vivendo praticamente uma guerra civil, porque o índice de fome, o índice de pessoas desempregadas está muito alto, e as pessoas também estão satisfeitas com o projeto antimigratório do Donald Trump. Então, os Estados Unidos, muitos países, muitos estados já estão com vários pontos de conflitos. E a gente tem um problema muito caótico, muito sério com o Trump. E as tarifações que ele promoveu ao longo do último ano aí, para diversos países, não só o Brasil, diversos outros parceiros comerciais, fez com que a sua economia ficasse ainda mais debilitada. Ele precisa ter resgate, ele precisa ter um resgate de riquezas, ele precisa mostrar poder até para continuar a ser uma potência. Daí a invasão da Venezuela. Não ache que é por causa do sistema econômico ou porque não gostar do Maduro. Só que aí, Sofia, eu vou te pedir, por favor, para trazer a matéria da CNN, o tom da CNN já é totalmente diferente, viu? Se a gente achou o outro tom ruim, imagina o tom da CNN, vamos lá. A matéria da CNN, eles apostam aí que na ONU, né, eles trazem o porta-voz da China na ONU, e na ONU a China diz chocada e pede que os Estados Unidos libertem o Nicolás Maduro. Só que uma coisa, não foi um pedido. O tom da China não foi um tom de precisamos que vocês respeitem a soberania, não foi nesse tom. Foi um tom muito mais duro, um tom de é necessário que haja essa libertação. E o embaixador da China, que é o Fu Chong, disse que o país está chocado com a invasão dos Estados Unidos à Venezuela e a captura do Maduro, e entre aspas, foi o que ele declarou na ONU, foi numa reunião que aconteceu hoje, um pouco mais cedo. A China está profundamente chocada e condena fortemente as ações ilegais e os atos de bullying dos Estados Unidos, que já acontecem há alguns anos. Foi a declaração oficial. E a ONU se reuniu hoje, os principais líderes mundiais se reuniram para verificar aí medidas para impedir que os Estados Unidos continuem promovendo o seu ato de guerra, que é criar a guerra e depois continuar com esse conflito internamente para, né, os benefícios próprios. O embaixador da ONU, perdão, o embaixador da China ainda afirmou que os Estados Unidos não seguiriam uma cartilha da ONU que define que os membros se absterão nas suas relações internacionais da ameaça ou do uso de força contra integrantes territoriais ou a independência política de qualquer Estado. 193 países são membros da ONU. Então, os Estados Unidos eles não só promoveram um crime interno, de acordo com a sua Constituição, que o Trump precisa, vou repetir isso, que é muito importante que a gente fale isso, o Trump precisaria ter apoio do Congresso para fazer essa invasão, algo que não aconteceu, não houve um pedido ao parlamento, não houve esse debate internamente nos Estados Unidos, e também não respeita a política internacional, os acordos que foram firmados junto com o próprio Estados Unidos.
E aí, Sofia, eu vou te pedir só para trazer o Infomoney, que aí tem a contradição da China, só para a gente finalizar. Apesar do tom duro, a China diz que a cooperação com a Venezuela, inclusive com o petróleo, não mudará. E aí, né, aconteceu ontem essa declaração. O Ministério das Relações Exteriores da China já havia expressado grave preocupação com a ação americana. No entanto, a China afirmou hoje pela manhã que sua disposição de aprofundar a cooperação com a Venezuela, inclusive no setor de petróleo, não mudará, independente de como a situação no país evolua. E na coletiva de imprensa, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Lin Jian, declarou que Pequim mantém comunicação e cooperação positivas com o governo venezuelano e seguirá atuando com base nesses canais oficiais. Ou seja, independente de quem estiver no poder, a China realmente quer que o Maduro seja liberto, quer que a soberania do país seja mantida. A China está se autodefendendo aí com esse tom mais duro, mas comercialmente eles não vão cortar relações, ainda que o próximo representante do país, por exemplo, possa ser um representante, um interventor estadunidense. Ou seja, economicamente eles não vão fazer nada, pelo contrário, eles estão até lucrando com o que vem acontecendo. Então, muito amigos, né? Muito amigos. É importante que a gente perceba quem são os amigos. É isso, Sophie. Olha, Dai, essa coisa da China dizer que vai manter a cooperação com a Venezuela, a questão é se a Venezuela vai manter a cooperação com a China depois que ela estiver sob controle dos Estados Unidos. Vamos ser sinceros, porque os Estados Unidos está fazendo isso pelo petróleo dos venezuelanos. Ok, Estados Unidos está fazendo isso pelo petróleo dos venezuelanos, mas não é como se já não tivesse empresa estadunidense como a Chevron explorando petróleo lá. É mais do que simplesmente obter acesso a essas reservas. É controlar para quem vai o petróleo dessas reservas. E a gente já viu, inclusive, a China tendo carregamento seu confiscado no meio do mar pelo bloqueio estadunidense na Venezuela. Então, se a Venezuela cair sob controle dos Estados Unidos, o que é bem provável aí com a gente até vai falar mais pra frente sobre a vice da Venezuela e tal. Eu acho que é bastante possível que a China não consiga manter essa parceria com relação ao petróleo com a Venezuela, porque os Estados Unidos não vai deixar. Vai? Oi, Sophie, acho que eu travei um pouco. Então, se cair, o pessoal tá dizendo já caiu. Pois é, já caiu, verdade. Que caiu ainda assim, tipo, vamos e convenhamos, mantiveram a vice lá no poder é, pra manter as aparências. Não sei se seria mais a questão por essa, porque a Maria Corina Machado não iria conseguir manter a coesão do país. Mas, enfim, o ponto é esse. Que bom que a China está se manifestando, mas eu esperava. Eu acho que precisa mais do que uma notinha de repúdio para conseguir mudar alguma coisa. E eu duvido que a China vá comprar essa briga. Sinceramente, eu acho que nem China, nem Não vai. Rússia, nem Irã, nem ninguém vai botar o seu na reta, começar a Terceira Guerra Mundial para salvar Maduro. Não vai, E realmente. então eu realmente não espero muito disso aí, não, Dai. Enfim, mais alguma Pois coisa ou é, ficamos e por aqui? vale lembrar uma coisa, Sophie. Diga. Só para finalizar, vai lembrar uma coisa: eles continuam lucrando. Então, assim, enquanto eles estiverem lucrando, enquanto eles estiverem com relações, eles não têm realmente preocupação e não vão se meter nisso. É só política e é só agora um discurso ali para mostrar um lado, mas de fato a Venezuela está sozinha nesse barco. Exatamente. Então, pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.